Muito boa noite aos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde o seu coração nessa noite. Que Deus toque no seu coração, que fale ao seu coração, que o Senhor lhe visite de maneira abundante nesta noite. Quero pedir aos amados que abram comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6. A partir do versículo 4, vamos fazer uma leitura bíblica. Para glorificarmos o nome do Senhor. Todo o nosso propósito aqui nessa reunião, nessa congregação, é para dar glória a Deus. Estamos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Esse é o propósito da igreja, adorar a Deus. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo de número 4. Se você encontrou o texto bíblico, fique de pé no seu lugar, em reverência à santa palavra de Deus. Aos irmãos que estão em casa, a graça e a paz do Senhor, que possam também abrir a Bíblia Sagrada, no capítulo 6 da carta aos Romanos, a partir do versículo 4, que diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Diga glória a Deus, diga aleluia. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Diga aleluia. Está muito fraco para quem recebeu a salvação. Diga glória a Deus. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Diga aleluia. Quem aqui já foi batizado, diga glória a Deus. Quando você foi imergido nas águas do batismo, dos altos céus, Deus olhava você na cruz com Cristo. Ali o velho homem foi morto, destruído. O homem do pecado, aquilo que estava sobre você, foi destruído para que você glorificasse a Deus. E a partir daquele momento o Senhor lhe tirou daquelas águas. E como Cristo ressuscitou no terceiro dia, você também, quando saiu das águas do batismo para viver em novidade de vida, agora sim coberto pela justiça de Cristo. Você pode dizer aleluia? Entenda isso, meu irmão, como isso é motivo de glorificar. Andávamos perdidos caminhando para o inferno eterno, mas hoje a gente pode dizer aleluia, porque nas águas do batismo ali a gente ressuscitou à semelhança de Cristo. Recebemos glória e vida eterna em Deus. Você pode dizer glória a Deus? Está muito fraco para quem recebeu salvação em Cristo Jesus sem merecimento. Você pode dizer glória a Deus? Querido Deus e Pai, te louvamos nessa noite. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor visite cada um dos nossos corações. E com muita alegria, Pai, na alegria da salvação e de tudo quanto o Senhor derramou sobre nós pelo seu amor, que nós possamos juntos aqui como igreja nessa noite te dar, Pai, o louvor e a adoração que é devida ao seu nome. Queremos te louvar, Pai, queremos bendizer, queremos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, porque só o Senhor é Deus e não há outro, porque o Senhor é Deus, é o digno de toda a honra, de toda a glória. Só o Senhor tem direito à honra e à glória, porque não há Deus além de ti, nem jamais haverá, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é o Criador, porque o Senhor é aquele que reina sobre todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra. Ao Senhor seja todo louvor e toda honra, Pai, pelos séculos dos séculos, amém. Que nessa noite, Senhor, toque nos nossos corações, que haja renovo nessa noite, que haja cura nessa noite, que haja milagre nessa noite, e que tudo que houver aqui nessa noite, que haja salvação para a honra, glória e louvor do teu nome. Querido Deus, receba a adoração da sua igreja, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Depois de tudo que nós ouvimos aqui do Diácono Júnior, me vem o que o pastor falou de manhã, que marcou meu coração. As razões de louvarmos a Deus vêm das experiências. Como isso ficou guardado no meu coração, que as nossas razões de louvar a Deus, ou de servir a Deus, ou de amar a Deus, vêm das nossas experiências. E eu acredito que todos aqui tenham experiências maravilhosas com Deus, amém? E isso que o Diácono Júnior falou já é mais uma razão, como temos motivos para louvar o nosso Deus. Então, com alegria,
nos átrios do Senhor, vamos louvar a Ele, amém? Você pode convidar a pessoa que está do seu lado e dizer assim: vamos louvar ao Senhor com alegria. Mesmo se você estiver assim meio cabisbaixo hoje, saindo de um Covid, de uma gripe, mas que a alegria do Senhor ela venha invadir o teu coração e que você nos átrios do Senhor venha se derramar. Amém? Com palmas. Como é maravilhoso podermos louvar ao Senhor. Como é bom exaltar o nome do nosso Deus. E vamos continuar louvando a Ele, porque Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui, amém?
Então vamos louvar a Deus, porque amamos estar nessa casa. Você ama vir a este lugar? Aleluia! Jesus, eu amo estar em tua presença. Quero me entregar a ti cada dia mais. Não há lugar melhor, pois não há lugar melhor do que estar em tua casa. Pois um só dia, Senhor, que a presença do Senhor. Estar em tua casa, pois um só dia. Pra mim, quero estar junto do teu altar. Aleluia. Eu encontrei os altares do Senhor com esse Salmo 84. Há 24 anos atrás. Como faz tempo. Mas como é bom renovar, estar nesse altar. Como é bom renovar a comunhão com os irmãos. Como é maravilhoso. Alguém está cansado aí? Então vamos exaltar mais uma vez, uma canção de exaltação. Aleluia. Essa tem que respirar bem. Eu já tô cansada, mas vamos lá. Eu cantarei a ti canções de adoração e falarei daquilo que tu és, estrela da manhã, o autor da minha fé,
aquele que venceu em meu lugar, Senhor. Como eu te amo, e ao mundo eu quero dizer: Ele é forte, Ele é digno, Ele é justo e Senhor soberano. Bendito o meu Salvador, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, minha rocha, tu és para sempre o meu Rei. Ele é forte, Ele é digno, Ele é justo e Senhor soberano. Bendito o meu Salvador, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, minha rocha, tu és para sempre o Rei. Aleluia. Tu sempre serás Rei. Eu cantarei a ti canções de adoração e falarei daquilo que tu és, estrela da manhã, o autor da minha fé, aquele que venceu em meu lugar, Senhor. Como eu te amo, e ao mundo eu quero dizer: Ele é forte, Ele é digno, aleluia, soberano, bendito o meu Salvador, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, minha rocha, tu és para sempre o meu Rei. Ele é forte, Ele é digno, Ele é justo e Senhor soberano, bendito o meu Salvador, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, minha rocha, tu és para sempre o Rei. Ó Senhor, tu és forte, digno, justo, fiel. Diga tudo que Ele é para você. Ó Senhor, tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és o nosso consolo. Aleluia, Senhor. Ele é forte, Ele é digno, Ele é justo e Senhor. O meu Salvador, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, minha rocha, tu és para sempre o meu Rei. Ele é forte, Ele é digno, Ele é justo e Senhor soberano. Bendito o meu Salvador, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, minha rocha, tu és para sempre o Rei. Tu és. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse Deus tremendo que nos amou, como o Diácono Júnior falou no início. Ele também é o nosso guia, Ele também é o nosso protetor, Ele também é o nosso bom pastor. E por isso podemos confiar em Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. Mas temos um Deus em quem confiar. Um Deus que está no controle de todas as coisas e que tem o domínio de todas elas. Então vamos continuar adorando o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder.
ao Senhor. Abrigo protetor, Ele é O nosso bom pastor. o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Ó Senhor, obrigada, Jesus. Não temos palavras para agradecer, para mensurar como Tu és bom, Senhor, e como necessitamos dia após dia do Senhor, e queremos confiar em Ti a cada dia mais. Ó Senhor, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluia, Senhor. Obrigado por Teu grande amor. Obrigado porque o Senhor nos deu uma promessa que voltará. E que esse seja o nosso anseio, Senhor. Que o Senhor virá nos buscar. Então vem. Queremos pedir que o Senhor venha. Ó Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. vem, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque só em Ti, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E bendizemos o Teu nome. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei.
ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ó Senhor, Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, Deus, que queremos estar contigo. Ó Deus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Maranata, ora vem Senhor Oh, Santo Jesus. Deus. Venha, Senhor Deus. Vem Jesus. Venha falar Vem aos nossos Jesus. corações. Venha nos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Só em ti. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Louvamos o teu nome. Louvamos a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade. Bendito seja o Santo, o Deus poderoso, o Senhor da nossa vida. Aleluia. Glórias, glórias. Amados, nada afirma mais o nosso coração do que cantarmos a nossa fé. Declararmos em cânticos aquilo que cremos, a nossa doutrina, os nossos princípios, e louvando a Deus por tudo isso, porque Ele reina, Ele é soberano. Em 1 Crônicas, capítulo 16, 31, nós lemos assim: alegrem-se os céus e a terra exulte. Vão notando isso: alegria nos céus e terra em exultação, ou seja, um só mover de glória nos céus e na terra. E diga-se entre as nações: reina o Senhor. É isso que devemos dizer, que o Senhor reina. Muitas vezes, em face aos momentos em que vivemos, seja da política nacional, da economia, seja o que for, ficamos um tanto abalados,
mas o que devemos falar às nações, a quem quer que seja que nos pergunte, é: o Senhor, o Deus, o poderoso, Ele reina, Ele continua comandando as ações, Ele não está ausente, Ele reina, Ele reina. Pode sentar-se, pode sentar-se. Aleluia. Magno, está aqui já, todo elegante. Tira essa máscara aí. Você está muito mascarado, viu, Mateus? Vamos orar. Diga, Jean. Domingo que vem tem escola bíblica do discípulo. Amém? Muito obrigado, Jean. Você virá, Jean? Você virá? Com certeza. Olha aí, tá vendo? Com certeza. Com certeza não, Jean. Com a permissão do Senhor. Isso. Com a permissão do Senhor você virá, não é isso? Em nome de Jesus. Mais uma vez, tendo sua mão para cá. É um momento especial para nós, de alegria. Pai bendito, aqui está Mateus, meu Deus. É um instrumento desta noite para tratar conosco tudo quanto está no teu coração. Usa ele para a tua glória, Pai, e para edificar fé em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando ao nosso Senhor, né? Cultuando a Ele agora com a ministração da sua palavra. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus aí é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Então, à medida que você for encontrando Mateus, capítulo 5, vá ficando de pé para lermos as Escrituras em reverência a Deus. Amém. Mateus 5, a partir do versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Pode sentar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, rogo a Ti que o Senhor ilumine o nosso coração, ó Pai, abra os nossos olhos, para que a Tua verdade seja revelada a cada um de nós. E que a Tua mensagem, ó Deus, seja aplicada aos nossos corações. Produza, ó Deus, em nós frutos que irão Te agradar, ó Deus, frutos gerados pelo Teu Espírito. Nos ajude nessa noite, na ministração da palavra, que o Senhor seja adorado, glorificado, apenas o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que todos nós queremos, que é sobre a felicidade. A felicidade é algo inerente a cada um de nós. Todos nós queremos ser felizes. É ou não é? E como título dessa mensagem, eu coloquei: a felicidade é um presente
eterno e real. Eu não sei se os irmãos já assistiram um filme chamado A Procura da Felicidade, que é estrelado por Will Smith. Ele é baseado numa história real, é um filme muito bom, baseado numa história real, que é baseado na história de Chris Gardner. É um homem que estava passando por momentos difíceis na vida, tribulação, necessidades financeiras, e a família estava padecendo. Então ele corre atrás de um emprego, busca conseguir a melhoria da saúde financeira da sua família, e ele passa por esse período de tribulação, de dor, e buscando alcançar um trabalho, algo que lhe ajudasse. Enquanto isso, sua esposa havia lhe abandonado, ele não tinha onde morar, e estava morando de acordo com a ajuda do Estado, mas ele estava ali procurando algo que fizesse com que ele tivesse a sua necessidade suprida, que era uma necessidade financeira. Enquanto isso, ele vislumbra o mercado de ações dos Estados Unidos, e ele quer entrar no mercado de ações porque ele vê o dinheiro que era possível ganhar, a riqueza que era possível ter a partir daquele mercado de ações. Então ele luta e busca e consegue alcançar a almejada riqueza que ele tanto desejava. E ele faz com que o propósito da sua vida fosse aquela riqueza. Fosse não apenas ter a sua necessidade financeira suprida, mas ele vislumbrou algo além, ele vislumbrou a riqueza, o dinheiro como sendo o motivo da sua felicidade. Mas hoje nós veremos que a felicidade não vem a partir daquilo que nós podemos fazer, ou a partir daquilo que nós podemos achar, ou encontrar, ou estar em busca. A felicidade é um presente, meus irmãos. E esse texto que nós lemos é Mateus 5, né? Mateus foi o escritor desse livro, né? Ele dirigiu esse livro primeiramente aos judeus da sua época, e ele estava pronto a mostrar que Jesus de fato era o Messias. Ele estava mostrando a promessa messiânica que havia se cumprido em Jesus, pois os judeus conheciam a promessa de que Deus enviaria o Cristo, o Messias, para libertar o seu povo. Mas os judeus acreditavam que essa promessa de libertação era uma libertação socioeconômica, era para livrar Israel daquela condição de subjugação do Império Romano. E os judeus acreditavam que Jesus viria como um grande libertador, montar um exército e livrar ali os judeus, Israel, daquela condição. Mas Jesus, ao contrário disso, veio livrar Israel e os judeus dos seus pecados, salvar daquilo que de fato os prejudicava e os matava, que era a sua condição de pecadores. Então, meus irmãos, esse texto em que lemos, de Mateus 5, se trata do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é o maior e melhor sermão de toda a história, pregado pelo maior pregador da história, que é Jesus. E Jesus, ele trata aqui em especial com os seus discípulos, como a gente acompanha no versículo 1 e 2. Ele se assenta e vai ensinar os seus discípulos sobre felicidade. E essa felicidade que Jesus vai ensinar aos seus discípulos não se refere a uma felicidade que pode ser adquirida de acordo com os nossos próprios esforços, mas por causa da bondade de Deus. E é justamente, meus irmãos, essa maravilhosa graça que nos ajudará na caminhada cristã, a fim de sermos iguais a Jesus, a conhecermos e a vivermos de acordo com seus princípios, seus ensinos, seus valores, para que dessa forma nós possamos andar como forasteiros nesse mundo, pois a nossa pátria, ela não é terrena e também não é passageira, mas a nossa pátria é celestial e é eterna. A felicidade, meus irmãos, que está descrita aqui no texto, é para aqueles que estão no mundo, mas não são deles. É para aqueles que são cidadãos do reino dos céus. A felicidade pregada pelo mundo, ela é passageira, como também ela é perversa, maliciosa, e a felicidade que o mundo prega se dá pelos prazeres da carne e a satisfação no pecado. A humanidade busca incessantemente, meus irmãos, alcançar essa felicidade para que seja saciada e a sua fome pela felicidade alimentada.
E assim, os homens buscam de toda forma o dinheiro, o status, uma vida sexual impura, as drogas e a tudo quanto o mundo vislumbra por ser felicidade. E as pessoas se organizam e vivem dessa forma, loucas pela felicidade, achando que ela está a cada esquina, em cada beijo descompromissado, ao salário mais alto alcançado, à viagem tão sonhada e o cargo tão almejado. E por isso se submetem às mentiras, trapaceiam umas às outras, mas na verdade enganam-se a si mesmas. Pois a felicidade não está no que podemos ou não fazer. Ao contrário dos reinos terrenos, o reino inaugurado por Jesus, meus irmãos, prega a mensagem que primeiro é aquele que é o último. O humilhado, esse é exaltado. Os pobres são herdeiros da terra prometida, e os que choram são consolados. No caso aqui, feliz é aquele quem é triste. E os inimigos recebem oração, e os perseguidores são amados por aqueles que são perseguidos. A mensagem do reino de Deus é contra a lógica do pensamento humano e coloca em xeque a felicidade momentânea e desejada pelo homem. Jesus ensina no sermão, meus irmãos, que a felicidade é real, é eterna e está disponível para nós hoje, pois ele ensina que a verdadeira felicidade é de dentro para fora, por meio da sua graça nos é oferecida. No entanto, nós podemos fazer uma pergunta: como é possível recebermos essa felicidade? De que formas vamos aproveitar e receber de Deus essa real felicidade? Em primeiro lugar, meus irmãos, é possível receber a partir da nossa relação com Deus. A maneira como nós nos enxergamos e nos aproximamos dEle. Nos versos 3 e 4, nós lemos assim: bem-aventurados são os pobres em espírito. Aqui na versão NVI, ele traz essa mensagem, né? Pobres em espírito. Bem-aventurados são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Meus irmãos, a palavra usada no grego aqui para descrever o pobre significa pitokos, no grego. E essa palavra pitokos serve para definir uma pessoa que é pobre, uma pessoa que é miserável, um mendigo no caso. Mas nós sabemos que o texto não se refere a uma pobreza de riquezas, uma pobreza de bens. Mas a mensagem aqui se refere, esse versículo aqui se refere a uma pobreza espiritual. É sobre alguém que não tem como se sustentar, mas que precisa pedir por comida. É alguém falido. Entendemos então, meus irmãos, que as Escrituras estão mostrando que bem-aventurados são aqueles que se enxergam mendigos espiritualmente. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, todos nós somos míseros pecadores que precisam desesperadamente de Deus, da sua graça e da sua luz. E já o verso 4 se refere sobre o choro copioso pelos pecados cometidos, pelo estado rebelde de cada um de nós contra Deus. Não se trata de um choro por causa de uma consequência difícil, um momento delicado na vida, mas se trata, meus irmãos, de um arrependimento por causa do pecado. Embora nós saibamos que Deus é um Deus que é o refúgio no dia da angústia e nos consola, sim, em momentos de tristeza. Mas o versículo a que nós nos referimos hoje fala sobre o choro pelo pecado. É o choro gerado pelo constrangimento do coração, ao se perceber pecador e transgressor da lei de Deus. A palavra empregada para choro aqui é usada por Jesus como uma palavra que se referia ao choro de um luto, quando você perde um ente querido. E Jesus emprega essa palavra, meus irmãos,
para mostrar a dor do arrependimento pelo pecado. Essa palavra nos faz entender o horror do pecado. O pecado é horroroso. Então, o choro é gerado pela rebeldia contra Deus, e feliz, meus irmãos, é aquele que se encontra triste por encontrar em si uma rebeldia contra o Deus eterno e enxergar em si pecados cometidos contra a sua vontade e a sua santidade. E como diz Hernandes Dias Lopes, Cristo não se refere aqui à tristeza do luto, mas à tristeza do arrependimento. Então, amados, ao nos percebermos como miseráveis pecadores, devemos nos achegar a Deus, sabendo que nada temos de bom para oferecermos a Ele, pois estamos falidos espiritualmente, mendigamos por Ele. Devemos nos achegar a Deus em humildade, clamando a Deus por misericórdia, pois precisamos dEle, porque sem Ele nada somos, senão mendigos espirituais. Logo, nós precisamos chorar profundamente pelo estado pecaminoso de nossas vidas, pelos pecados cometidos que ofendem a sua santidade e pela nossa rebelião, que é oposta à sua vontade. Nós precisamos pedir a Deus, meus irmãos, que ao invés de derramar a sua ira sobre nós, derrame a sua infinita misericórdia e doce graça. Porque ao acontecer isso, felizes nós seremos. Felizes nós seremos e inclusos em seu reino celeste. E de uma vez seremos consolados e teremos as nossas lágrimas enxugadas pelo próprio Redentor. Já nos versos 5 e 6, nós lemos assim: Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O manso que Jesus fala aos discípulos aqui é aquele que consegue se dominar, rebater o mal com o bem, sempre grato e sabe que tudo o que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é apenas uma pessoa educada socialmente, mas o manso que Jesus se refere nesse texto é uma atitude interna, uma obra da graça de Deus no nosso coração, é um fruto do Espírito. Ser manso, meus irmãos, não é uma virtude, é graça, como diz Martin Lloyd Jones. A mansidão, ela vem através do Espírito, que nos ajuda a não nos irarmos, a sermos bondosos e a termos domínio próprio. É sobre não ter o desejo de vingança, não ser ofensivo e livre de malícias. O manso, meus irmãos, está satisfeito plenamente em Deus e sabe que nada merece, então por causa disso ele nada reivindica, porque o que ele tem é suficiente em Deus. E o manso, ele é herdeiro dos céus, e isso lhe contenta, isso lhe é suficiente. Já lendo os que têm fome e sede de justiça, nessa frase nós vemos duas necessidades essenciais: fome e sede. Se trata sobre ter o que comer e ter o que beber. Não há vida sem ter comida e bebida. E a vida juntamente com Cristo, meus irmãos, só é possível se nós recebermos dele a sua justiça, pois ele é o justo e justificador. Como vimos, somos pecadores, carentes de Deus, injustos perante a ele. Então, como nós necessitamos de comida e bebida para sobreviver, nós necessitamos da sua justificação sobre nós, porque sem ela não é possível ter uma vida espiritual com Deus. Precisamos ser justificados por Ele. E nessa questão da justiça, nós vemos 3 aspectos aqui, como diz John Stott. Ele fala sobre o aspecto, essa justiça fala sobre o aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. Essa questão do legal se trata sobre nós agora como injustos, não tendo acesso a Deus por causa dos nossos pecados, temos ilegalidade, nós não temos como nos achegar a Deus por causa do pecado. Há injustiça em nós, mas Cristo Jesus nos justifica
pela sua obra redentora na cruz. E agora nós temos legalidade para nos achegarmos a Deus. E como dizem em Hebreus, nós podemos ir a Deus confiadamente no trono de sua graça. Já o aspecto moral mencionado aqui, se trata sobre uma vida piedosa que agora é capaz de cada um de nós vivermos, pois Cristo Jesus nos fez justos e agora podemos viver dessa forma, como justos, seguindo a sua boa vontade, os seus ensinos, os seus preceitos, para que assim, meus irmãos, Deus se agrade de nossas vidas, para que assim nós possamos viver como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E já o aspecto social se trata sobre uma justiça para com os outros. Nós devemos nos revoltar, meus irmãos, com a injustiça social que acontece à nossa volta. Precisamos lutar para combatê-las. Como nós observamos na história, cristãos que combateram a injustiça social e lutaram para que a justiça fosse para todos. Como John Wesley, que lutou pelo combate à escravidão. Como William Wilberforce, que em seu projeto de lei fez com que a escravidão fosse abolida da Inglaterra, e também como Martin Luther King, que lutou contra o ódio e o racismo nos Estados Unidos e fez com que a sua luta contra o racismo influenciasse o mundo. Por conta disso, queridos, precisamos ser mansos. E essa mansidão só é possível por meio do Espírito Santo. Portanto, nós devemos clamar a Deus, que nos faça reconhecer que nada somos e temos sem Ele. Porque nós precisamos diminuir dia após dia e nos esvaziarmos de nós mesmos. Para que nós possamos, meus irmãos, sermos humildes e mansos de coração, assim como é Jesus. Aprendendo com Ele, seguindo os seus passos e o imitando em tudo, para que vivamos segundo a sua boa vontade. Diante disso, nós devemos nos apegar com força a Cristo, que é o único que pode nos justificar, que é o único, meus irmãos, que pode nos fazer não mais escravos do pecado, mas agora podemos viver uma vida justa diante de Deus por causa do seu sacrifício na cruz, por causa do sangue dele derramado sobre nós, que nos purifica de toda a injustiça. Então, meus irmãos, antes a nossa condição era de condenação, mas agora de absolvição em Cristo Jesus, porque nele nós temos nossos pecados cancelados, somos justificados e recebemos dele uma nova vida. Portanto, também nós precisamos lutar e combater as injustiças sociais, olhando para o mundo em nossa volta, para que a sociedade seja beneficiada e abençoada pela nossa própria vida. Porque se somos de Cristo, nós somos como luzeiros para esse mundo. Nós precisamos refletir a luz de Deus e a imagem de Cristo. E nós fazemos isso, meus irmãos, quando olhamos para as injustiças sociais à nossa volta e lutamos por justiça social. Precisamos ser luz no mundo. E nós demonstramos o amor de Deus para com a sociedade quando nós nos envolvemos com ela e reivindicamos justiça para todos. E em segundo lugar, nós recebemos a verdadeira felicidade de Deus quando nós nos relacionamos com o próximo, a maneira que Deus deseja. Vemos nas primeiras 4 bem-aventuranças a maneira que nós devemos ser para obter a verdadeira felicidade. E nessas próximas 4 bem-aventuranças, nós veremos o que nós devemos fazer a partir de Cristo para que nós recebamos essa verdadeira felicidade. Porque as consequências, as nossas atitudes são consequências dos princípios e valores que nós temos. Só temos atitudes boas se tivermos princípios e valores bons. A fé vem primeiro das nossas obras, porque a fé sem obras é morta, como diz Tiago. Então,
nós lemos assim, no versículo 7 e no versículo 8. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. John MacArthur diz que quando estamos abatidos, como mendigos no espírito, quando choramos, quando somos mansos e temos fome e sede de justiça, o resultado é que somos misericordiosos para com os outros. A misericórdia que exercemos, meus irmãos, é reflexo da misericórdia que recebemos de Deus, porque Ele é o Pai de toda misericórdia. Naturalmente, nós somos maus, cruéis, rebeldes e alheios à vontade de Deus. Mas quando nós fomos encontrados por Jesus, recebemos uma nova vida. E agora nós podemos olhar para o próximo com um olhar de misericórdia. E misericórdia, meus irmãos, é uma ação, é servir ao necessitado, é sentir a dor do outro e lutar, agir para que a sua necessidade seja suprida. Não é apenas saber que você pode orar por alguém, mas é você orar e fazer algo para que essa pessoa fique bem. Misericórdia é uma ação, meus irmãos, e nós precisamos agir. Então, a misericórdia que oferecemos para com as pessoas é o fruto da misericórdia que recebemos de Deus, e ela não é o meio da salvação. Nós não recebemos a salvação porque somos misericordiosos. Nós somos misericordiosos porque recebemos a salvação. Ser misericordioso é uma demonstração daquele que é salvo em Cristo Jesus. E o nosso coração, meus irmãos, é mau. O nosso coração é enganoso. E ao contrário do que dizem muitos filósofos, né, de que a maldade vem de fora para dentro, nas Escrituras nós aprendemos totalmente o contrário. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Isso é o que está escrito em Mateus 15, 19. A maldade, ela vem de dentro do coração do homem, por causa da sua natureza pecaminosa. E, portanto, meus irmãos, a realidade do coração do homem é perversa. Mas o texto exclama a importância de termos o coração limpo, porque só tendo o coração purificado por Deus é que nós conseguiremos ver a Ele. E a purificação do nosso coração, ela é plena. Ela se alastra em todas as esferas da nossa vida. Na nossa mente, nos nossos desejos, nas nossas emoções, como também nas nossas vontades. A purificação, ela é total. E ela nos remete a uma vida sem mancha. Nosso coração é duvidoso, meus irmãos. E de vez em quando, ele está em dúvida entre agradar a Deus e agradar a nossa própria carne. É assim com você também? Meus irmãos, então, o que nós aprendemos aqui é que nosso coração precisa ser purificado por completo, para que sempre escolhamos ser santos assim como Cristo é santo, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Por consequência disso, nos envolvamos com as pessoas que estão ao nosso lado. São pessoas reais, meus irmãos, que passam por problemas reais, dúvidas reais, que choram dores reais. Nós, como cristãos, precisamos nos relacionar com elas, para que as suas necessidades sejam supridas. Que sempre nos lembremos de Cristo, que curava enfermos, que sarava leprosos e que também expulsava demônios, como também nós vemos Jesus matando a fome e a sede de um povo. Mas sempre quando Jesus estava agindo, Ele estava também pregando a verdade. A misericórdia acompanha a nossa pregação. É a mensagem pregada em nossos lábios e também exemplificada, meus irmãos, em nossas ações, em nossa vida. Porque somos misericordiosos, porque conhecemos o Pai de toda a misericórdia. Como também
tenhamos o nosso coração purificado por Ele. Um coração não dividido entre agradar a Deus ou não. Uma luta está instalada dentro de nós, entre o espírito e a carne. Mas o nosso espírito deve ser alimentado constantemente pelo nosso relacionamento diário com Deus. Para que nós decidamos sempre por agradarmos a Deus, fazermos a sua vontade. E o verbo empregado nessa bem-aventurança, ele está no contínuo. Os puros de coração verão continuamente a Deus. Ter o coração puro, meus irmãos, nos fará santos e certos de que contemplaremos a Deus hoje e para sempre. Pelos olhos da fé já podemos contemplar essa realidade. Já os versos 9 e 12 diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vivemos em um mundo hostil, meus irmãos, com histórias terríveis de guerra. A violência está em nosso meio, está em toda parte, e muitas vezes até dentro de nossa casa, de nossa família. Parece que as pessoas em todo momento estão em pé de guerra, e seja por qualquer motivo que for, mas sempre estão em pé de guerra. Meus irmãos, não há paz nos corações dos homens sem Deus, por causa da distância de cada um deles do príncipe da paz, que oferece uma paz que o mundo não pode dar. O mundo não pode oferecer a paz que só Deus tem para cada um de nós. Então, o homem está em guerra contra si mesmo, contra Deus e contra o próximo. Por esse motivo, o resultado é sempre destruição. Só Cristo Jesus pode trazer paz ao nosso coração, e essa paz que nós temos, nós recebemos por causa do sacrifício de Cristo. É Cristo quem devolve a paz que nós precisamos, porque antes nós estávamos longe dele, mas agora, por meio do seu sacrifício, é reatado o nosso relacionamento com Deus. Agora, então, temos paz com Deus, meus irmãos. E assim, o pecado que causou desgraça, o pecado que gerou morte e tristeza é destruído pela graça, que gera vida e alegria em nossas vidas. Sendo assim, tendo paz com Deus, podemos agora proclamar a sua paz entre os homens e nos envolvermos para que as relações sejam devolvidas. Seguindo a paz, somos adotados por Deus como filhos, e esse é o maior e melhor status que qualquer pessoa pode receber: ser filho de Deus. E há um contraste aqui, meus irmãos, interessante, ao falar que felizes são aqueles que são perseguidos. Parece estranho entendermos que a felicidade é causa da perseguição. Mas no cristianismo, enxergamos o Cristo que foi crucificado antes mesmo de ser ressuscitado e ascendido em glória. O mundo nos ataca de forma terrível, porque a nossa vida é diferente da realidade do mundo. Por isso, há uma implacável perseguição aos justos, lhes tirando a vida, os queimando, apedrejando, como também com a sua língua, dizendo mal, inventando mentiras, produzindo vergonha e amaldiçoando. Mas a certeza que temos, meus irmãos, é que se somos de Cristo, seremos perseguidos também. Seja por meio das armas, ou por meio do castigo, e até mortos. Mas também podemos ser perseguidos por causa da mentira, da vergonha e do falar mal. O mundo nos odeia, e essa é uma realidade, porque ele odeia a Cristo e a sua verdade. Então, nós devemos nos alegrar, porque somos participantes dos sofrimentos de Cristo, assim como foram os apóstolos de Jesus, onde foram martirizados e mortos por causa da obra de Cristo, com exceto de João.
e também irmãos nossos antes de nossa própria existência, como John Hus, John Wycliffe, que foram perseguidos e mortos pela causa do Evangelho, e como tantos irmãos, meus irmãos, que são perseguidos e mortos em países onde é proibido anunciar o nome de Jesus Cristo e sua obra redentora. É importantíssimo que sejamos agentes da paz em nosso meio. A paz é uma necessidade real nos corações dos perdidos. E por esse motivo eles se destroem. Um dia tivemos os nossos olhos abertos e o nosso coração iluminado. E logo a paz de Deus invadiu o nosso coração. Há uma dívida de cada um de nós com os descrentes, com os perdidos. O anúncio do Evangelho da paz. Precisamos pregar o Evangelho genuíno, que fala do Cristo que veio para restaurar a nossa paz com Deus, por meio do seu sacrifício, para nos livrar da rebeldia e condenação eterna com Deus. E em face da perseguição, meus irmãos, olhemos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele foi o maior perseguido da história. E porque o mundo o odeia, nos odeia também. Esse deve ser um motivo de grande alegria para cada um de nós, porque é uma demonstração que, de fato, nós pertencemos a Ele. E se nós pertencemos a Ele, nós iremos participar juntamente com Ele dos seus sofrimentos. Mesmo perseguidos, espancados e condenados à morte, nós sabemos que o nosso Redentor, o nosso Rei, Ele vive. E Ele ressuscitou. E juntamente com Ele, nós também ressuscitaremos. Porque se com Ele morremos, com Ele nós também viveremos. E por conta disso, nós concluímos que a verdadeira felicidade, meus irmãos, não está nas coisas passageiras, não pode ser alcançada pelo nosso mérito próprio, pelos nossos próprios esforços. Em tudo está o agir de Deus e o agir da sua graça. O mundo oferece alegria passageira e rasa, e por esse motivo causa maior desespero nos corações e uma busca incessante por felicidade. E a depressão se faz morada em muitos corações. Mas, meus irmãos, a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. E essa verdadeira felicidade nos é oferecida por meio da sua graça, onde a contemplaremos sendo e agindo como Ele. E a felicidade, ela é eterna e não é passageira. Ela não é visível, mas é invisível. E já podemos contemplar pela fé. E como disse C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil, como está até escrito na blusa de Sandrelli. E como dizemos na Mocidade para Cristo, se nos entregamos para as coisas que se acabam, nos acabaremos juntamente com elas. Porém, se nós nos entregamos ao eterno, permaneceremos para sempre. A verdadeira felicidade começa hoje, porque bem-aventurados são. O verbo empregado nas bem-aventuranças é os bem-aventurados são felizes. A felicidade nós podemos gozar dela hoje, mas ela não acaba aqui, ela permanece por toda a eternidade. E diferentemente do pensamento do mundo, a felicidade nós recebemos quando entendemos que somos carentes de Deus, como mendigos espirituais, e recebemos dele o alimento. Quando tristes estivermos por causa dos nossos pecados, e perdoados formos, sendo consolados pelo Deus da paz, sendo mansos, entendendo que nada temos, mas já possuímos tudo em Cristo Jesus, e formos saciados pela sua justiça, que nos faz andar em novidade de vida, e sua luz agora resplandece a todos os povos. Exercendo a misericórdia que um dia recebemos, abençoando vidas,
e apresentando o eterno Pai da misericórdia aos perdidos, como também, tendo o coração purificado por Ele, decidamos, meus irmãos, por uma vida em santidade, onde os olhos, bocas e mãos de cada um de nós resplandeça o Santo Deus. Além disso, nós precisamos agir, proclamando a paz de Deus para com os homens, através do sacrifício de Cristo Jesus. E também precisamos, meus irmãos, proclamar a paz entre as pessoas, a paz das pessoas umas com as outras. Não atear fogo, não promover maior dissensão e briga. Precisamos trabalhar para que as pessoas tenham os seus relacionamentos reatados. Então, meus irmãos, mesmo em face da perseguição, quando nós formos perseguidos, se por meio das armas ou das más línguas, que nós possamos encontrar a alegria de sermos participantes do sofrimento de Cristo, porque também já somos participantes da sua ressurreição. Então, amados, a verdadeira felicidade recebemos de Deus se nós agirmos e formos como Cristo. Nós precisamos decidir por Cristo. Quem estava a ouvir essa mensagem eram os seus discípulos, aqueles que tinham decidido andar com Ele. A verdadeira felicidade eterna e real é para estes que decidem andar com Cristo e se encontram com as suas fraquezas, os seus pecados e as suas limitações, e sabem, como também reconhecem, que dependem extremamente de Deus, porque sem Ele não é possível viver. Apenas a destruição e morte é a realidade daqueles que negligenciam a mensagem de Cristo. Mas nós precisamos decidir positivamente, de acordo com a sua mensagem, de uma real e verdadeira felicidade que nos está proposta em Cristo Jesus por meio do seu sacrifício. Então vivamos assim, meus irmãos, decidindo por Cristo para a sua glória. Então, que Deus nos abençoe nessa noite e aplique a sua verdade em nosso coração. Amém. Pastor Robert. Amém, né, meus irmãos? Esse texto que Mateus escolheu para meditar hoje, falar aos nossos corações, ele também é chamado de uma contracultura. Ali, tudo aquilo que o mundo diz que é bom, que deve ser, Jesus diz, olha, é tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Tenho certeza que você foi abençoado, Deus tratou contigo, porque todos precisamos de algum tipo de acerto, de remodelação, de estarmos mais atentos aos princípios de Deus e não aos do mundo, e pararmos de justificar nossas faltas nesse sentido. Aqui fala em mansidão, bem-aventurados os mansos. Ah, mas também, né, pastor, como é que eu vou ser manso nessa ou naquela situação? Ora, esse é um problema, o mundo te ensinou isso. Agora você precisa reaprender como deve ser a vida de um cristão. Muito obrigado, Mateus. Fui abençoado, tenho certeza que toda a igreja foi igualmente abençoada. Olha aí, tá vendo? A sua mensagem. Vamos fechar esse tempo. Fica de pé, por gentileza. Coloca a mão à altura do coração e vamos clamar aos céus pela bondade dele para toda a nossa semana. Então, não se esqueça de orar aí pela família de Gil, pela mãe e pela irmã, e pela Simone também, aí pela família de Fábio, que estão enfermos, não é isso? Em nome de Jesus. Pai bendito, eu louvo o teu nome, dou graças por tudo, ó Pai, que ouvimos nessa noite. A tua palavra sendo aberta e explicada, e confrontando cada um de nós naquilo que precisamos ser confrontados.
Muito obrigado, Deus Pai, pela tua palavra, pela vida abundante, pelos teus ensinos, ó Deus Pai, pela sua doutrina, que é uma doutrina maravilhosa, celestial, que não nasceu neste mundo e nem, Deus Pai, no coração dos homens deste mundo, mas no teu coração, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. O louvor descansou hoje à noite, não é isso? Glória a Deus. Uma semana abençoada para você. Vão na paz do Senhor, viu? E não deixe de parabenizar o missionário Elton antecipadamente.